Você já sentiu que está carregando mais dor do que qualquer outra pessoa? Que por mais que lute, a vida insiste em te derrubar uma vez e outra, sem explicação? Talvez você tenha tentado ignorar, racionalizar ou até esconder de si mesmo, mas a verdade insiste em bater à porta. A sua dor tem propósito. Muitas vezes, pensamos que sofrimento é sinal de fracasso, castigo ou abandono. Mas quem observa com olhos espirituais entende algo diferente. O sofrimento pode ser a primeira evidência de que você foi escolhido. Escolhido para algo maior, para um chamado que não cabe na rotina comum nem na compreensão da maioria. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Pense nisso. Cada lágrima silenciosa, cada noite de inquietação, cada momento em que você se sentiu sozinho. Não é coincidência. É Deus moldando, preparando e testando o terreno do seu coração. É Ele revelando que há algo especial em você, algo que ainda vai impactar vidas, transformar histórias e iluminar lugares que outros jamais alcançarão. Você já percebeu que algumas dores, mesmo sem sentido, deixam um aprendizado que ninguém mais pode ensinar? É nesse lugar que o chamado começa a nascer. E se eu te disser que essas experiências dolorosas que você teme, que você questiona, que você tenta fugir, são exatamente os sinais do seu chamado divino? Sinais que apenas os olhos espirituais conseguem enxergar? Se você sente que a vida tem sido pesada demais, continue comigo. Porque agora vamos descobrir como o sofrimento nunca é aleatório e como ele revela o seu verdadeiro propósito espiritual. Você precisa entender algo fundamental. A dor que você sente não é por acaso. Nada na vida de um escolhido acontece aleatoriamente. Cada desafio, cada decepção, cada perda ou rejeição tem um propósito divino. Desde a infância, muitos escolhidos enfrentam momentos que parecem injustos ou desproporcionais. Isolamento, incompreensão, bullying ou até o sentimento de não pertencer. Talvez você tenha crescido sentindo que ninguém realmente entendia quem você era, que suas paixões, dons ou intuições eram diferentes demais para se encaixar. Essa sensação de deslocamento não é castigo, mas indício de que sua vida foi preparada para trilhar caminhos únicos. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Pense comigo, quando o oleiro trabalha o barro, ele não começa com a peça perfeita. Ele molda, amassa, pressiona, até que a forma desejada surja. Assim é Deus com o escolhido. O sofrimento, por mais duro que pareça, é como a pressão que transforma o barro bruto em vaso de valor incomparável. E se você olhar para trás, verá que alguns momentos que pareciam fracassos ou injustiças foram os mesmos que abriram portas silenciosas, ensinaram lições profundas ou despertaram dons que você nem sabia que possuía. Cada lágrima, cada frustração estava trabalhando para revelar quem você realmente é, preparando-o para o chamado que ainda será manifestado. Repare, cada vez que você supera algo que parecia impossível, há uma força dentro de você que se fortalece silenciosamente, construindo coragem, fé e resiliência para o que está por vir. E se você pensa que tudo isso é coincidência, continue comigo, porque agora vamos revelar os sinais sutis que mostram que você foi chamado desde cedo, mesmo sem perceber. Agora, vamos perceber algo que poucos notam. O chamado de Deus muitas vezes se manifesta antes mesmo de você entender o que está acontecendo. E ele se revela através de sinais sutis, experiências que parecem pequenas ou até confusas, mas que carregam um significado profundo. Um primeiro sinal é a sensação de não se encaixar.
Talvez na escola, no grupo de amigos ou até na família, você sempre tenha sentido que era diferente, que pensava ou sentia de maneira mais intensa que os outros. Essa sensação de isolamento não é castigo, mas indício de que sua vida não é comum, que você foi preparado para caminhar por trilhas únicas. Outro sinal é a empatia intensa e dons naturais. Escolhidos frequentemente percebem a dor alheia, sentem o sofrimento de outras pessoas como se fosse deles e têm talentos ou habilidades que surgem naturalmente, mesmo sem treino. São dons que o mundo pode não compreender, mas que Deus está plantando silenciosamente. O terceiro sinal são as experiências de proteção inexplicável. Momentos em que você escapou de situações perigosas ou sentiu uma paz súbita no meio do caos. Quem tem olhos espirituais entende. Deus sempre esteve guardando você, mesmo quando parecia sozinho. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. E há um detalhe ainda mais profundo. Esses sinais se repetem de formas diferentes ao longo da vida. Eles aparecem em sonhos, em intuições, em encontros inesperados com pessoas ou situações. Cada sinal é uma peça do quebra-cabeça do seu propósito, um convite silencioso de Deus para que você desperte para o chamado que está por vir. Se você tem percebido esses sinais, mesmo que pequenos, saiba, eles estão te preparando para algo extraordinário. Cada detalhe, cada experiência é parte do desenho divino que ninguém mais poderia escrever. Se você está reconhecendo algum desses sinais, continue comigo, porque agora vamos entender por que o sofrimento vem antes do chamado e como ele prepara você para a plenitude que Deus reservou. Agora que já reconhecemos os sinais, é hora de entender algo fundamental. O sofrimento não é apenas inevitável, mas necessário para quem foi chamado. Antes que o escolhido manifeste seu poder, sua influência e sua autoridade espiritual, Deus precisa preparar seu coração, sua mente e sua fé. O sofrimento atua como filtro e refinamento. Ele nos ensina paciência, resiliência e compreensão profunda do que realmente importa. Cada dificuldade que você enfrenta, seja rejeição, perda, medo ou dúvida, está moldando sua alma para suportar responsabilidades espirituais maiores do que você jamais imaginou. Como o aço precisa do fogo para se tornar afiado, assim o escolhido precisa do sofrimento para fortalecer seu espírito. Cada pressão, cada prova é uma forja invisível que cria a armadura que nenhum inimigo pode quebrar. E há uma verdade ainda mais poderosa. O sofrimento prepara você para liderar e inspirar outros. Muitos escolhidos percebem que suas lutas se tornam histórias de esperança. Cada lágrima derramada, cada noite de inquietação se transforma em experiência que capacita você a guiar outros, a iluminar caminhos e a libertar almas que também sofrem. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago 1:2-3. Por isso, quando você se sentir sozinho, cansado ou injustiçado, lembre-se, o sofrimento nunca é desperdício, nunca é coincidência. Ele é o terreno onde Deus planta os sinais do seu chamado, cultivando forças invisíveis que vão se manifestar no momento certo. E se você pensa que a dor é apenas sofrimento, continue comigo, porque agora vamos descobrir como reconhecer o chamado mesmo no meio da dor e perceber o poder que Deus já está despertando em você. Mesmo no meio do sofrimento, existem sinais claros de que você foi chamado por Deus. Reconhecê-los exige atenção e sensibilidade espiritual, mas quando percebidos, eles trazem esperança e clareza sobre o caminho que você está trilhando. 1. Momentos de paz súbita.
mesmo quando tudo parece desmoronar. Você já sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração? Esses momentos não são por acaso. Eles são pequenos toques de Deus, lembrando que Ele está presente, que não há abandono e que seu chamado está sendo cuidadosamente preparado. 2. Intuições e pressentimentos. Você já teve aquela sensação de que algo estava certo, mesmo sem ter provas? Ou de que deveria agir de determinada forma, mesmo quando parecia irracional? O chamado do escolhido muitas vezes se manifesta através da intuição. Deus guia silenciosamente, e aqueles que ouvem essa voz interna estão seguindo o caminho que Ele preparou. 3. Vontade de servir e inspirar outros. Mesmo no meio da dor, você sente desejo de ajudar, confortar ou guiar pessoas? Essa é uma marca clara do chamado divino. O escolhido é treinado não apenas para suportar sofrimento, mas para transformá-lo em luz para outros, tornando-se fonte de esperança e inspiração. Como o ouro que precisa do fogo para brilhar, o escolhido precisa do sofrimento para revelar seu verdadeiro poder. Cada lágrima, cada desafio, cada batalha silenciosa está forjando a sua luz interior. Porque o Senhor Deus não dará ninguém por falta de fé. Ele proverá força para cada um de seus escolhidos. Isaías 41:10. Perceba também que esses sinais se repetem de formas diferentes ao longo da vida, seja em sonhos, encontros inesperados, intuições ou pequenos milagres diários. Eles funcionam como mensagens silenciosas de Deus, lembrando que você está sendo moldado para cumprir seu propósito divino. Se você já percebeu alguns desses sinais em sua vida, continue comigo. Porque agora você vai ver como o poder do sofrimento e o despertar do chamado podem transformar você em alguém verdadeiramente escolhido. O sofrimento que você enfrenta não é sinal de fracasso, mas preparação divina. Cada lágrima, cada momento de solidão, cada desafio silencioso faz parte de um plano maior, cuidadosamente desenhado por Deus para aqueles que Ele escolheu desde cedo. O chamado não se manifesta apenas em conquistas ou vitórias visíveis. Ele se revela nas pequenas coisas, nas lições dolorosas, nas experiências que moldam seu caráter e fortalecem sua fé. Aqueles que percebem esses sinais e caminham com confiança, descobrem um poder oculto, uma força silenciosa capaz de transformar vidas, a sua e a de muitos ao seu redor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 27:1. Lembre-se, tem coisas que a alma reconhece antes da mente entender. Se você sentiu algo neste vídeo, se alguma palavra tocou seu coração, saiba que é porque Deus já está falando com você. Ele está revelando o seu chamado, despertando dons e preparando você para a plenitude que ainda virá. Tem coisas que a alma reconhece antes da mente entender. Se você sentiu, é porque já sabe. Comente, eu reconheço o sinal. Curta e se inscreva para continuar nesse caminho. No próximo vídeo, vamos explorar como o silêncio de Deus revela o poder do escolhido e como cada prova oculta guarda um segredo que pode mudar sua vida para sempre. Não perca!